Dia, Christian. Você se sente confortável? Está tudo bem para você fazer a contextualização, pranayamas, mantras akáshicos? Um mantra akáshico é o suficiente, a condução dos pranayamas até o Mahamantra, eu entro com o Mahamantra? Tá tudo bem? Pode ser, eu vejo o que eu posso fazer. Tá bom? Muito bem. Então, eu vou passar para o Christian, que vai então nos conduzir, não é, na introdução à sala dos mantras, e aí na sequência nós vamos fazer a torre dos mantras, tá? Tá bom. Então, gente, vamos começar dando um bom dia a todos, né? Prestando reverência a todas as pessoas que estão aqui hoje conosco, né? O Prabhudevananda, Aline Abreu, Maria Cristina, Sonine, Márcia Regina, Govinda, Ana Cláudia, Vera, Tulasi, Santana, Bianca Moro, Carla, Kátia Moro, Aline Alímpio, Gabriela Coroliano, Dayana Portela, Maria Ursulina, Rosa Jara e a Matadi Devi. Bom dia novamente. Hoje vamos todos agora entrar em estado de Samadhi, ou seja, estado de absorção completa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolva-me, proteja-me. Vamos agora beber um pouco da nossa água juntos, para poder relaxar o nosso sistema nervoso central. Para iniciar nosso sadhana e equilibrar os nossos chakras, vamos, utilizando a Japamala, vamos tocar no Agna Chakra, que é o chakra frontal, para ativar a glândula pineal. Respire profundamente e sinta o despertar. Hare Krishna. Toque agora no Anahata Chakra, o chakra cardíaco. Respire profundamente e sinta o despertar. Hare Krishna. Toque no Manipura Chakra, que é o chakra do plexo solar ou umbilical. Respire profundamente e sinta o entusiasmo, a coragem e a perseverança. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolva-me, proteja-me. Vamos agora entrar no campo dos 12 pranayamas, que são os mantras entoados mentalmente, Manasa mantras. Serão praticadas 12 respirações conscientes e sagradas que devem ser realizadas de forma profunda. Os pranayamas purificam o karma dos 12 campos presentes no mapa astral individual de cada um de nós. Lembre-se de fazer respirações diafragmáticas, lentas e profundas. Ao expirar, relaxe o abdômen. Ao exalar, contrai o assoalho pélvico e os músculos abdominais. Dobre seus joelhos e cruze seus pés para que seja possível a conexão entre os hemisférios cerebrais. Com os olhos fechados, direcione o seu olhar para a ponta do nariz ou fixe-o para um ponto entre as sobrancelhas. Toque com a ponta da língua no céu da boca. Mantenha sua coluna ereta, os ombros e o pescoço relaxados. Faça um mudra com as mãos. Como sugestão, temos o Gyana Mudra, que é o gesto da sabedoria, consiste em tocar as pontas dos dedos, indicador e polegar, enquanto os outros dedos permanecem confortavelmente esticados, apoiados nas coxas ou nos joelhos, com as palmas voltadas para cima. Vamos começar.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, hoje, para poder agilizar o nosso processo, entoarei apenas um dos mantras akáshicos como reverência, com a sua tradução. Om Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimakti Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharini, Nirvisesha Sunyavadi Pastyata Desatarini. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna e nesta terra, tendo se refugiado em seus pés de lótus. Nossas respeitosas reverências são para você, que por desejo de seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, está pregando gentilmente a mensagem do Senhor Chaitanya Deva, e libertando os países ocidentais que estão cheios de impersonalismo e niilismo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, proteja-me. No processo de cantar o Mahamantra, vamos iniciar meditando com Shravana, que é ouvir atentamente, atingindo assim o segundo passo, Kirtana, que é entoar puramente o Mahamantra, para então absorver-se em Vishnu Smarana, que é lembrar-se sempre da verdade absoluta e assim situar-se em estado de ascensão. Muito bem. Permaneça com seus olhos fechados.
Nós vamos dar, então, início ao ciclo auspicioso, benevolente, compassivo do Mahamantra, entoar o Mahamantra. Lembre-se, para onde quer que a sua mente vá, traga de volta para o eu, ouvindo atentamente o Mahamantra, absorvendo-se plenamente em ouvir a vibração, sentir as ondas sonoras, reverberando no interior da sua consciência, chegando até o coração, limpando o coração dos anartas, que são as contaminações que causam ansiedades, medos, angústias, limpando o coração, purificando o solo fértil do coração, para que a semente do amor puro ao Supremo cresça saudavelmente e produza frutos e flores. Então vamos dar início agora. Nós vamos entoar 108 vezes em conjunto o Mahamantra. Você tem a opção de acompanhar o meu ritmo, a minha voz, através do caminho dos mantras, ou você também pode diminuir o volume do seu equipamento e fazer no seu próprio ritmo o caminho do mantra junto conosco. Está à sua disposição. Eu vou então entoar o mantra inicial, e nós vamos entrar na sequência com o Mahamantra. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Por favor, me acompanhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sinta o mantra, mantenha os olhos fechados. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasaji Gaura Bhaktavrinda. Muito bem, mantendo os olhos fechados, vamos fazer o alinhamento dos chakras. Toque no seu Agya Chakra, chakra frontal, respire profundamente. Agora toque no seu Anahata Chakra, que é o chakra do coração, respire profundamente. Agora no Manipura Chakra, respire profundamente. Pranamos. Reverências ao mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora abra lentamente os olhos. Beba da sua água sagrada, mantrada. Relaxe por um minuto. Muito bem. Hare Krishna. Então agora eu vou então passar para a nossa Torre dos Mantras. Eu vou deixar tudo assim para coordenar, então, a Torre dos Mantras, tá? E na sequência nós vamos ter a dissertação do Gaura Lila. Hare Krishna. Hare Krishna. Nós estamos com 2 células em ignição, hoje no sábado, que é a célula Moksha e a célula Satchitananda. Aí vou convidar a Gabriela para fazer o mantra da célula, e na sequência a célula Moksha, né? Cito o nome dos participantes e dos pacientes da célula, com a Govinda. Hare Krishna. Hare Krishna, bom dia a todos e a todas presentes na nossa acolhedora Sala dos Mantras. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Meu nome é Govinda Lilavati, hoje serei a sacerdotisa que conduzirá os mantras na Torre dos Mantras. A célula Moksha é composta por Gabriela Coriano, Andrea Abrassali, eu, Govinda Lilavati e Rosa Jara. Compaixão é a fotossíntese da evolução. Banhado de consciência do sentido supremo da vida e da existência, com os corações fixos na meta mais elevada do autoconhecimento, que é o estado natural da compaixão pela humanidade em nós e nos demais ao redor de nós, apresentamos hoje perante o Senhor do Coração e Mestre da Mente, aqui nesta auspiciosa Assembleia de Almas Sinceras e Divinas, e pedir permissão para entrar
neste altar sagrado, a torre dos mantras, sendo assim purificados no coração do Senhor das almas, que é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, e apresentar perante seu olhar misericordioso nossos pacientes necessitados, almas como nós. Raquel Silva Dantas do Nascimento, Sorré Massu, Krishna Gopala Moraes de Oliveira, Adriana Jara. Com gratidão. Fica à vontade para quem quiser colocar seus pacientes agora. Eu vou aproveitar para botar os pacientes da célula Satyananda. É Daniel Mosquin, Vitor Hugo de Oliveira dos Reis, Daniel Aquino Ferreira, Luísa Rosas Gonçalves. Também queria aproveitar para pedir para o meu... Tem mais alguém para pôr? Colocar todos nós que estamos na sala dos mantras e nossos familiares. E destacar minha irmã, Cláudia da Franca Gontijo, e Ana Beatriz da Franca Gontijo Nascimento, minha sobrinha. E Isabela de Faria Leite. Peço permissão para colocar a minha filha, Brenda Vicente da Silva, seus estudos e sua saúde mental, a mim, a minha profissão e a minha saúde. Namastê. Com gratidão, maternamos sobre ela as bênçãos amorosas da cura, paz, prosperidade e liberação do círculo do Sansara. Portanto, que haja paz, que haja luz, que haja amor, que assim seja. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Hare Krishna. Gratidão por essa sala sagrada, gratidão por esse momento auspicioso, gratidão a Deus por nossas existências. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Então, nesse momento, vamos fazer o pareamento do chakra nosso com o chakra dos pacientes, com a japamala em mãos, um objeto sagrado mesmo a próprias mãos. Toque no Agnya Chakra, respire profundamente. O despertar, Hare Krishna. Agora toque no Anahata Chakra, chakra cardíaco, respire profundamente. Compaixão, Hare Krishna. Toque no Manipura Chakra, chakra do plexo solar, respire profundamente. Coragem, Hare Krishna. Pranamas, reverência e agradecimento. Sinta o perfume do mantra. Agora com tua mão esquerda, toque em teu coração, no Anahata Chakra, com a direita fazendo a posição do Abhay Mudra de bênção. Vamos derramar aos pacientes 8 Mahamantra em conjunto. Se vocês puderem, por favor, abra os microfones para entoarmos na mesma sintonia. Vamos começar. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mantra da paz. Hari Om. Hare Om, Shanti, 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 Swaha. Que haja paz, que haja paz, que haja paz, que haja amor, que haja luz, que assim seja. Hari Om, Shanti, Namastê, Tatastu, Om Tat Sat, Hare Krishna. Por favor, batam palmas. Gratidão. Que bom. Então, agora com a Vananda. Hare Krishna. Muito bem. Então, concluídos agora nosso sadhana, nós vamos então entrar na dissertação do Shikshastaka, que nós estamos fazendo aqui, não é? Em homenagem, né, em relação ao estudo que nós estamos fazendo dessa personalidade, né? É porque eu fico na frente da foto, né? Mas atrás de mim tem ele, Sri Chaitanya Gauranga, tá? São os chamados Shikshastaka. Hoje nós vamos fazer o estudo do 7º verso. São 8 versos no total. Nós já estamos entrando na etapa final. Já estamos há quase 2 meses, né? Fizemos praticamente 2 meses, porque nós tivemos uma introdução e já estamos no 7º verso, que seria o equivalente da 8ª semana. Então, já estamos há 2 meses estudando, né, esse compêndio de conhecimento deixado por Sri Chaitanya. E o 7º verso, nós temos o sânscrito disponível. Quer que eu coloque na tela o sânscrito, Prabhu? Sim, por favor. E aí depois volta com o... Tá. Pode disponibilizar também no grupo, tá, Vridavani? Tá ótimo. Vai entoar o sânscrito. Muito bem. 7º verso. Yugaitam nimishena chakshusha pravishahitam shunyaitam jagat sarvam govinda virahena me. Yugaitam nimishena chakshusha pravishahitam shunyaitam jagat sarvam govinda virahena me. Alguém aí gostaria de entoar o sânscrito também? Se alguém quiser fazê-lo, pode abrir e fazê-lo. Ok? Ninguém? Então, seguimos. Yugaitan Mishana Chakshusha Pravishaitan Shunyaitan Jagatsavan Govinda Virahenami. Muito bem, então vamos à tradução. Vamos lá, então. Ó Govinda, sentindo tua separação, estou considerando um momento como se fosse 12 anos ou mais. Lágrimas fluem de meus olhos como torrentes de chuva, e sinto que o mundo está vazio com tua ausência. Uma vez mais. Ó Govinda, sentindo tua separação, estou considerando um momento como se fosse 12 anos ou mais. Lágrimas
fluem dos meus olhos como torrentes de chuva, e sinto que o mundo está vazio com tua ausência. Muito bem. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na criação fenomenal, o Jagat, que é conhecido como a manifestação cósmica, ou o assim chamado mundo material, e tenha vagado no Sansara, que são os ciclos infinitos de repetidos nascimentos e dissolução. O mestre espiritual, vendo a minha condição desamparada e tendo compaixão da minha condição de alma condicionada aos repetidos nascimentos e mortes, está, por compaixão e benevolência, abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, a revelação védica, e assim, libertando-me por completo do ciclo do samsara. A tal mestre espiritual, que é pleno de conhecimento revelado, transcendental, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração repleto de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Hariom, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Bom, vamos lá, pessoal. Olha só. Tem alguns pontos aqui que a gente precisa separar para depois nós olharmos em detalhes. Primeiro, a referência a Govinda, né? Aqui ele está fazendo já uma referência direta a uma pessoa, tá? É diferente quando a gente fala, ó Deus, ó Senhor todo misericordioso, ó pessoa suprema, ó Senhor Criador, ó grande, ó pessoa poderosa, etc. Todas essas formas de se dirigir, né, à pessoa transcendental são formas adjetivadas, são adjetivos, são formas, são atributos. Você está falando de atributos. Por exemplo, vamos pegar aqui, no caso, vamos pegar aqui um exemplo simples, né? Vamos pegar aqui a Tulasi, que ela está de gorrinho, está de chapeuzinho. Eu posso falar, ó pessoa de chapéu na cabeça, ó pessoa que está usando óculos, ó pessoa que usa um casaco bege, ó pessoa... Aí, isso são atributos. Eu estou me referindo aos atributos, às características. Mas se eu disser, ó Tulasi, aí eu estou falando da pessoa. Eu já estou me dirigindo diretamente à pessoa. Então, nesse mantra, Chaitanya Mahaprabhu já está transcendente, ele já transcendeu ao aspecto genérico, impessoal, atribuístico ou característico, que envolve adjetivos do Senhor Supremo, ou da pessoa suprema, e já está falando diretamente com ela, como se essa... ao mesmo tempo que a consideração Deus já está fora da operação. Quer dizer, o conceito Deus, que é o princípio Deus, que é a ideia geral Deus, a fundamentação didática Deus, que é o norte, uma referência de método de emancipação da consciência, nessa fase já foi superada. Ou seja, já não há mais necessidade dos protocolos dentro do relacionamento, porque os protocolos já foram efetivamente estabelecidos, absorvidos, vividos, processados, metabolizados, e agora a relação já é diferente, já é uma relação em que essa consideração não entra mais na pauta, está se tendo aí uma dimensão, uma dinâmica em que o amor já se manifestou integralmente a ponto de a pessoa não necessitar mais lembrar dos protocolos. Por exemplo, tá? Só para dar um exemplo simples, dentro do próprio verso,
quando ele está mencionando aqui, ó Govinda. Então ele já está falando com uma pessoa, lá no finalzinho do verso, olha lá. Sinto que o mundo está vazio com a tua ausência. Essa afirmação é contraditória do ponto de vista metafísico. No pragmatismo teológico, isso é uma contradição. Por quê? Deus não é absoluto. Ele não está em toda parte. Ele não é onipresente, onisciente. Então, como é que o verso vai dizer, sinto que o mundo está vazio com a tua ausência? Como assim ausência? Que ausência? De qual ausência ele está falando? Se Deus é absoluto, onipresente, então como pode ser que ele está falando aí numa ausência? Ou ele se enganou, né? Ou ele está certo. Se ele estiver certo, então Deus não é onipresente. Porque se Deus é onipresente, não pode ser algum momento que ele esteja ausente. Agora, se ele estiver errado, então ele simplesmente está errado e o que nós estamos fazendo aqui não é fundamentado. Ou seja, erramos junto com ele. E aí? E agora? Como é que fica? Então, né? Se ele estiver errado, nós também estamos. E o tempo que nós gastamos nesses últimos 2 meses foi em vão. Olha só, o que é isso, hein? E agora? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar isso daí, porque ele não está errado. Ok? E a pessoa suprema ainda assim é onipresente. É um paradoxo. Como pode? Ele está ou não está errado? Bom, essa coisa de preto e branco, ser ou não ser, é com Shakespeare. Tá? Chaitanya Mahaprabhu, ele é paradoxal. Então é a Tintya Bheda Abheda Tattva. É e não é ao mesmo tempo. Então ele está certo e errado ao mesmo tempo. Vamos lá. O absoluto, a pessoa Deus, ela é onipresente. Não, se o ser deixa de ser onipresente, ele ainda não é mais absolutamente Deus. Ele pode ser uma expansão de Deus, uma potência de Deus, um ser superpoderoso, mas não necessariamente Deus. Quando nós atribuímos o conceito Deus, nós estamos falando de onipresença, do absoluto, onipenetrante, está em toda parte. Então, a possibilidade desse ser estar ausente é nenhuma, do ponto de vista da existência de Deus. Havendo Deus, obrigatoriamente, ele nem tem a decisão, ele nem tem o poder, Deus nem tem o poder de decidir, nesse sentido. Eu sou Deus, não quero ser onipresente. Não tem como, infelizmente. Está condenado a ser onipresente, já que é Deus. Ou seja, ele está necessariamente, obrigatoriamente, envolvido com a onipresença, porque senão ele não seria Deus. Ele pode até renunciar à posição Deus, tá tudo bem. Porque como ele tem o livre-arbítrio, ele também tem o direito, olha, não quero mais ser Deus, renuncio a essa posição. Tudo bem. Alguém vai ter que substituir essa posição aí. Mas, se ele estiver confortável, não está tudo bem, vou continuar sendo Deus, não estou em conflito com a minha posição, automaticamente também ele é onipenetrante, onipresente. Então, ele sempre está em toda parte, e a chance de ele não estar em algum lugar é absolutamente nenhuma, porque ele é um dos atributos da pessoa suprema, do absoluto, é ser onipresente. Então, o verso está dizendo que eu sinto que o mundo está vazio com a tua ausência. Ok? Muito bem. Agora, vamos pegar a condição de Sri Chaitanya Mahaprabhu nesse momento aí em que ele está agora. Tá? Então, olha só. Lágrimas fluem dos meus olhos como se fossem torrentes de chuva. Ou seja, essa pessoa está chorando copiosamente, intensamente. Lágrimas estão fluindo dos olhos dessa pessoa e ela está sentindo saudades. Quando você sente saudades, você sabe qual é o cúmulo do amor? O ponto máximo do amor, que é quando você sente saudades da pessoa com ela presente. Vocês já tiveram essa sensação? Quem já teve essa sensação? Você sentir saudades da pessoa com ela presente? É aquele receio. Essa pessoa, né, quando a pessoa está, vamos supor, veio visitar e vai viajar amanhã. Então você já sente saudades da pessoa. Ela está presente, mas você sente a ausência da pessoa com a pessoa presente. Esse é o paradoxo do amor, em que, como o amor, ele é... Só um minutinho, pessoal, perdão.
Muito bem, retomando. Os conflitos e a contradição do amor gera esses fenômenos. É como a aurora boreal, sol da meia-noite. Quem já ouviu falar no sol da meia-noite? Eu trabalhei um período no sul da Coreia do Sul. Nós fomos trabalhar num barco de algas marinhas. Fui levar meu filho para fazer uma experiência de trabalho na Coreia do Sul. E aí mandaram a gente para um barco de algas marinhas. E a gente fazia um trabalho de coleta nos mares, nos arquipélagos, que fica entre a Coreia do Sul e o Japão, né? E o sol, quando era a gente estava trabalhando, e o sol estava a pino. E o capitão parava o barco e dizia: agora é hora de descansar, são meia-noite. O sol estava tórrido e era meia-noite. O relógio marcava meia-noite e o sol estava tórrido. Então, alguns fenômenos geológicos permitem esse conflito, né? O amor, ele tem alguns fenômenos geológicos, vamos dizer assim, de posicionamentos, que eles se sobrepõem devido à intensidade do amor. A pessoa sente a presença, né? E, ao mesmo tempo, a ausência simultânea, que é um conflito. Chama-se, em sânscrito, isso chama-se vipralamba. Vipralamba significa o sentimento profundo da ausência na presença da pessoa. É um conflito do amor, chama-se vipralamba. E tem uma música que faz o seguinte: a ausência que ele se refere seria a ignorância do mundo material ao fato da pessoa. Eu vou chegar nesse ponto aí, tá? Tem uma música que é de uma cantora, eu acho que o nome dela era Sula Miranda, se eu não me engano. E numa versão da canção, ela dizia: a recordação... Não, acho que eu não me lembro exatamente quem cantava, mas a música dizia: a recordação me faz estar contigo aonde eu for. A recordação me faz estar contigo aonde eu for. Né? Então, se eu não me engano, era esse o refrão. A recordação me faz estar contigo aonde eu for, ou aonde você for. Enfim. O que significa que a pessoa que ama intensamente, tá? Ela se liga tão profundamente à pessoa que ela não se desliga absolutamente. Ela continua pensando constantemente naquela pessoa. Os sábios dão exemplo da tartaruga que choca os ovos. Como é que as tartarugas chocam os ovos? Né? É uma metáfora isso daí, tá? As tartarugas botam os ovinhos na praia e voltam para o mar. E ficam meditando nos ovinhos. E a meditação das tartarugas chocam os ovinhos na praia. Claro que, né, isso é uma metáfora. O que choca é a temperatura, não é? A estação de ano e tal, etc. A gente entende biologicamente o funcionamento. Só que os sábios vão utilizar essa metáfora, que é: por meditar nos ovinhos, os filhotinhos eclodem dos ovinhos. E assim as mamães tartarugas chocam seus ovinhos à distância, através da intensidade da meditação, do amor e do apego. Ok? Então, essas são algumas metáforas para assim, aproximar a explicação dos efeitos que produzem. Você está procurando alguma coisa? Você quer mudar a tela, Brindavani? Não? Você quer mudar para o sânscrito? Não, eu só esbarrei aqui, desculpa. Ah, tá bom, não, tudo bem. Eu achei que você queria fazer alguma atividade. Tudo bem. Então, quando se fala, ok, que ocorre esse vazio, quando o Chaitanya Mahaprabhu fala que tem um vazio no coração, na sua ausência, ele não está se referindo já à pessoa suprema que está em toda parte. Ele já está expressando um sentimento de um ser que já ama aquela pessoa e desconsidera, não tem consciência mais de que essa pessoa é a pessoa suprema. Tá? Por exemplo, vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que você está, vamos colocar uma cantora famosa aí, uma pessoa famosa, vamos dizer que seja uma cantora conhecida aí
universalmente. Vamos dizer que seja a Celine Dion, que eu acredito que ela é uma pessoa querida universalmente. É uma cantora bem conhecida e conhecida universalmente. Vamos supor que a Celine Dion vem no Brasil, ok? E ela vai se hospedar aqui em Nova Gokula. Ela vem aqui para conhecer o Brasil e quer vir aqui para Nova Gokula, tá? Daí não tem, tá tudo cheio, tá todas as pousadas estão cheias, e eu tenho um quarto aqui, eu posso hospedar ela na minha casa, e ela aceita. Ela vem se hospedar aqui na minha casa, ok? Tá todo mundo, tá toda aquela reverência, né? Tá tudo cheio, e a Celine Dion tá na minha casa. Então ela toma café, a gente toma café, conversamos algumas coisas, passamos a conversar coisas triviais, como, por exemplo, como cresce um determinado tipo de fruta, etc., um passarinho específico, e daqui a pouco, não é por acidente, ou por intimidade, ou por negligência da pessoa dela, eu simplesmente falo, olha, Celine, é assim, 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 pronto. Devido à intimidade, nós superamos os protocolos. E a importância da pessoa importante deixa de ser importante e passa a ser, ok? Simplesmente a pessoa em si. Então, esse verso, ele está fazendo referência a esse momento de Chaitanya. Lembre-se, esse já é o último verso. É praticamente o último verso. Esse verso está falando de uma pessoa que já passou por toda a dinâmica anterior, que já entendeu a fundamentação de Deus, que já compreendeu a motivação da criação, que já se realizou em conhecimento e que já está numa fase em que o conhecimento acerca de Deus não é mais suficiente. Não satisfaz mais o ser. O conhecimento acerca de Deus equaciona a mente da pessoa, produz encantamento, produz reverência, respeito. Porém, a alma é um princípio que uma das características da alma é a qualidade de ser a substância Ananda. Ananda. Ananda é tudo aquilo que produz satisfação, prazer, tá? Você tem vários tipos de Ananda. Uma pessoa que ama bananas, por exemplo, quando come uma banana, sente Ananda, prazer. Quando toma um suco, ou quando caminha, ou quando brinca com, né? Quando brinca com o cachorro de estimação, tá? Ou então, quando ela se encontra com uma pessoa querida, uma pessoa amada. Então, há vários tipos de Ananda. Ok? Acho que nós perdemos o verso. Acho que a Vrindavani deve ter caído acidentalmente aí. Então, vamos ficar sem o verso por enquanto, tá? Pelo menos aqui, para mim, aparece sem o verso na tela. Para vocês, aparece a tela aí? Não? Quem está conduzindo... Não. Quem está com a sala é a Vrindavani, né? Ela deve ter caído. Eu acho que ela devia estar com alguma dificuldade lá. Mas tudo bem. Vamos seguir assim, tá? Nesse caso, a alma, a Ananda, o princípio Ananda, que se refere ao prazer de existir, né, tem algumas variantes. E uma delas é o êxtase de amar, ok? Que é o princípio de amor, ou êxtase de amar, tá? E quando a gente pensa ou quando nós queremos compreender essa função, essa dinâmica de amor, também há variedades aí. Tem amor maternal, amor de compaixão, amor universal, e tem o amor romântico, o amor íntimo, é o amor romântico. Então, o mantra, esse verso, ele já está falando de um amor romântico, em que o ser está romanticamente envolvida com outra pessoa, tá? Essa outra pessoa é a pessoa Deus, que é a pessoa suprema. Só que nessa fase, a compreensão de que é a pessoa Deus já foi superada. Ela não entra no palco dos protocolos das relações, ela foi superada. Então, o ser está envolvido numa dinâmica de Ananda, e essa categoria Ananda tem uma variação.
que envolve não é mais amor universal, amor de encantamento da pessoa Deus, o amor de reverência à pessoa suprema, um amor da superioridade do conceito Deus. É um amor íntimo, que envolve romantismo, saudades, ternura, carinho. Ah, mas Devananda, Chaitanya Mahaprabhu não era um homem? Como é que ele podia ter amor romântico pela pessoa suprema? Mesmo que ele não tivesse, nesse momento, envolvido na reverência ou nos fatores protocolares da compreensão de Deus, mas ainda assim, quando se fala de Deus, mesmo que Deus seja uma categoria, um posto, esse posto Deus é ocupado por uma pessoa de características masculinas, pelo menos é o que predomina o conceito. Então, o que a gente tem aí? Nós temos uma pessoa de natureza masculina dizendo que está com saudades a ponto de chorar de amor por uma outra pessoa de natureza masculina. Isso é um pouco, né, assim, diferente. Hoje, atualmente, não seria nenhum conflito, né? Porque, né, se está né, por exemplo, sabe, sendo mais facilmente aceito esses tipos de considerações ou relacionamentos. Poderia se colocar dessa forma também. Tá? Entretanto, esse não é o contexto. Ok? É que nós não entramos muito na justificativa da análise dessa pessoa em si. Tá? Porque requereria outros tipos de conhecimentos que não estão, né, na pauta das nossas discussões aqui. É que Chaitanya Mahaprabhu, em última instância, em realidade, ele, na verdade, em realidade, ele é Krishna, ok? Só que ele é um Krishna transitando para uma dimensão mais profunda chamada Radha. Então, ele é uma simbiose entre dois seres, masculino e feminino, Krishna e Radharani. Sendo que, nessa fase, predomina a personalidade de Radharani, que é a fase final de Chaitanya Mahaprabhu. É a fase superior, é a fase madura dele. Então, ele transcende. Ele passa por uma metamorfose de Krishna e transcende a realidade de Krishna, absorvendo-se plenamente na realidade Shrimati Radharani, e ele então se torna Radharani. E Radharani é um ser feminino, um ser romântico feminino, é uma dimensão que é a Shakti de potência ladina, que significa Ananda de amor, que é o que nós falamos Hare, ok? E, ao mesmo tempo, a Chaitanya Mahaprabhu, ele não deve ser confundido com uma pessoa homossexualizada, como algumas pessoas fazem. Não é assim. Ele é um místico, tá? Então, ele é um ser. Todas as almas têm as duas potências. As almas têm as duas potencialidades de sexualidade. Nós somos a simbiose. Lembre-se, você nasce de um pai e de uma mãe. Então, você não é apenas uma coisa. Nós sempre somos frutos da simbiose de dois seres, masculinos e feminino. A alma tem esses dois potenciais, masculino e feminino. Esses dois potenciais, masculino e feminino, estão presentes na pessoa original. Ok? Entretanto, nós podemos optar entre uma natureza e outra, mas a alma tem os dois potenciais intrínsecos a ela. Tanto é que uma pessoa eventualmente nasce com uma potencialidade de sexualidade e migra para outra, e vice-versa. Tá? Por quê? Porque a alma ela pode assumir duas potencialidades, e há ainda aqueles que usam as duas potencialidades, tanto masculina quanto feminina, simultaneamente. Isso é porque a alma tem essas características simultâneas, masculino e feminino. Eventualmente, uma predomina sobre a outra. Tá? No caso de Chaitanya Mahaprabhu, ele é um místico. Então, ele não se torna um ser efeminado no sentido transitório. Ele é feminino. Ele se torna literalmente um ser feminino. Ele se absorve plenamente na condição de consciência Radharani e, como consequência disso, ele, então, se absorve plenamente na sua relação afetiva amorosa com a pessoa Krishna, que ele chama de Govinda. É um processo místico, em que o ser assume uma entidade feminina integral, sem necessariamente ser
necessariamente ter que ser ou ter que viver uma experiência transitória no corpo masculino. Ou seja, né, tem pessoas que fazem a mudança do sexo. Tá tudo bem. É uma forma de se entender em termos de natureza sexual. E tem pessoas que, sabe, simplesmente renunciam ao sexo em si. Ou seja, praticam o estado do celibato, que são os eunucos voluntários. Eles se praticam a castidade sexual, não têm relacionamento sexual nenhum. Eles mantêm em hibernação esse potencial. O potencial da sexualidade permanece no ser, mas ele renuncia a isso. Então fica em hibernação. Há aqueles que estão bem estabelecidos na natureza masculina, há aqueles que estão bem estabelecidos na natureza feminina e há aqueles que transitam de uma para outra. Tá? Essa é a variedade de almas. E aí você tem gêneros, subgêneros, categorias. Aí você pode criar muitas categorias de gêneros e subgêneros. Mas basicamente é uma transição de uma posição para outra. Como, por exemplo, você tem o preto e o branco. Agora, entre o preto e o branco, você tem várias subclasses de variações das cores. Ok? É mais ou menos isso. Tá bem? Agora, no caso de Chaitanya Mahaprabhu, ele é originalmente a pessoa suprema. Ele está realizando uma lila. Lila significa uma atividade didática, prazerosa, que ele realiza e, ao mesmo tempo, ele educa as almas para que elas evoluam e para que elas se estabeleçam em fase transcendental, ou seja, para que elas sejam seres transcendentais. A lila de Sri Chaitanya Mahaprabhu é uma lila em que ele está ensinando a humanidade, ou os místicos, os sábios, a como... E aí eu já estou falando, não estou falando de homens, tá? Eu estou falando de almas. Tanto faz. A alma pode estar no corpo feminino ou no corpo masculino. São todos seres que buscam sabedoria. Então, são os buscadores da sabedoria. São aqueles que são sábios, tá? Para as mulheres, o título feminino seria Sabine, talvez, né? Algo assim. Mas todos eles são sábios ou buscadores do Supremo. Então, é uma orientação, é um indicativo que, para as almas, como a alma tem esse princípio de Ananda, e uma delas é amar de forma romântica, por que, então, a alma ficaria desprovida, ou seja, impossibilitada de amar de forma romântica apenas os seres locais? E não seria permitido essa experiência com a pessoa suprema. Se uma alma tem a ambição de amar a pessoa suprema de forma romântica, ela não poderia, né? Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é a forma que ensina as almas que desejam, que se tornam místicas a esse ponto, lembrando que não é obrigatório, nem é exigido, e nem é necessário que as almas cheguem a esse ponto, tá? Gente, hoje tá... Estou falando desde as 5 da manhã já. Dei aula antes daqui. Mas, Sri Chaitanya Mahaprabhu, tá? Então, ele abre um leque, ele abre uma seção do conhecimento, do misticismo, da espiritualidade da alma, para aquelas almas que chegam ao ponto de conjecturar a possibilidade de ela se tornar um ser que ama a pessoa suprema na categoria ou no humor de uma alma romântica, ou seja, de uma alma que ama uma outra pessoa romanticamente. Essa categoria existe, ela é possível. Não é para todas as almas, lembrando que também não é obrigatório, ok? Não é obrigatório, não é para todas as almas, e também não é necessário. Às almas, basta Deus, é o suficiente para satisfazer plenamente as almas, no sentido genérico da pessoa suprema. Olha, aqui você pode chorar também de amor a Deus pelo encantamento, né? Uma vez eu estava assistindo uma palestra de um biólogo que ele chorou, porque ele estava mostrando o sistema de fotossíntese de uma folha, e ele chorou. Ele era o biólogo, ele era ateísta, né? Ou seja, ele tinha uma relação com Deus. Ele chorou, parou a palestra e disse:
E eu não consigo deixar de me encantar com o Criador vendo uma coisa tão mágica como essa. Eu me encanto, eu choro. Então, esse encantamento, esse amor de encantamento por Deus, por observar a fotossíntese de uma folha, é uma catarse que produz amor, é devido ao amor. A pessoa ama, e ela ama dessa forma. Agora, o amor romântico é de outra natureza. Então, para as almas, o amor a Deus, do ponto de vista do encantamento e da apreciação, já é o suficiente para elevá-las ao plano da transcendência, ao reino de Deus. Tá? Então, isso já é o suficiente para as almas, de forma genérica. As almas precisam apenas de Deus, no sentido de amar a Deus na forma do encantamento com a pessoa suprema. Amar essa pessoa suprema na classificação, na categoria, no humor de romantismo com essa pessoa suprema é apenas para místicos altamente complexos, com muito conhecimento e conhecedores também dessa possibilidade, que é transcendente à ideia Deus. O amor romântico à pessoa Deus transcende aos protocolos Deus. Somente aqueles que são místicos muito íntimos, a ponto de amá-lo de tal forma, com tal força, que supera-se as reverências e vai se dizer, não posso viver sem você, a sua ausência, para mim, é um grande vazio. Eu preciso de você comigo, para sempre. Esse amor romântico, tá? É o amor de Sri Chaitanya Mahaprabhu pela pessoa Krishna. Lembrando novamente que Sri Chaitanya Mahaprabhu, embora se apresente numa forma masculina externamente para o público externo, que é a simulação, internamente ele é uma pessoa feminina. O ser chama-se Radharani. Então é Radharani na forma de Krishna. Entretanto, ele começa como Krishna, passa por uma metamorfose, uma transformação, uma simbiose, mantém a forma externa para fins didáticos, porém internamente ele se absorve numa dimensão absolutamente hermética e intensa chamada Radha, que é a forma do amor por Krishna, e permanece nessa condição eternamente, tá? Então, nesse momento é que ele vai falar, ok, esse verso aí, tá, gente? Ok? Eu quero frisar que inclusive está sendo gravado, porque essas coisas são meio, né, assim, muito delicadas, então pode ser falado de forma distorcida, ou pode ser, olha e tal, né, falou isso e tal. Então, como está sendo tudo gravado, então eu vou colocar novamente aqui, tá, essa informação ou essa observação. As almas, nenhuma de vocês, nenhuma das almas existentes são obrigadas ou são induzidas a alcançarem ou a chegarem nessa plataforma de relacionamento com a pessoa suprema. Não é necessário, caso você não queira pensar em si mesmo dessa forma, isso não vai ser prejuízo nenhum para você enquanto alma. Entretanto, caso você, alma, se interesse por essa dinâmica é possível. É claro, vai requerer de você um pouquinho de conhecimento também, porque não é assim um salto indevido, que eu já tenho esse amor romântico. Não é bem assim, não, tá? É preciso de conhecimento para justificar e sustentar esse salto. Ok? Então, é preciso de conhecimento. Porém, aqueles que adquirem o conhecimento e superam a natureza da moralidade humana, vamos dizer assim, do condicionamento, e se absorve plenamente na consciência de Krishna, tendo amor romântico por essa pessoa suprema, esse amor chama-se Madhurya Lila. Madhurya Lila. Lila significa relacionamentos e Madhurya significa amorosos, afetivos, românticos. Tem Vatsyala Lila, tem a Sakya Lila, que são relacionamentos de amor fraternal, amor maternal, amor de amizade, amor parentesco, e tem Madhurya Lila, que significa amor romântico, íntimo, tá? São categorias diferentes de relacionamentos de amor que se pode ter com a pessoa suprema. Parece ser bastante esotérico, né? Bastante, assim, um pouco fora do padrãozinho, meio, aparentemente, uma espécie de fantasia, meio Nárnia, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, isso é muito bem fundamentado
e os sábios têm condições de defender essa posição com dignidade. Tá? Então, assim, mantenham aí as críticas num estado controlado, porque nós temos como sustentar de forma digna e filosófica essa postura e essa possibilidade metafísica, mística ou teológica, tá bem? Então, isso é possível, sim, e pode ser fundamentado, tá? Agora, aqui tem uma outra coisa que vai mencionar. Estou considerando este momento como se fosse 12 anos ou mais. Mas por que 12 anos? Por que não 32? Por que não 1 milhão de anos? Nós não falamos assim? Né, para mim é como se fosse 1000 anos. Não tem essa expressão? Para Deus, 1000 anos, um ano é 1000 anos, 1000 anos. Às vezes a gente fala, mas não tem esses memes que a pessoa fala, espera aí. Aí coloca lá, 2000 anos depois. Tem um meme que fala isso, eu acho engraçado, né? A pessoa tá lá fazendo um prato de batatas lá, espera aí. Aí vem o cartazinho, 2000 anos depois, fica pronta a preparação. Então, por que não 1000 anos? Para mim, um instante é como se fosse 10.000 anos, ou então 1000 anos. Por que 12 anos? Da onde que surge esse 12? É tão aleatório, né? Podia ser 14, 26. Tem gente que gosta do número 7, né? Tem pessoas que gostam do número 11, tem pessoas que são aficionadas pelo número 11. Tinha um empresário que eu estudei a biografia da vida dele, e ele era, assim, louco pelo número 4. Tudo ele colocava 4. Para ele, 4, né, e tal. Então, quer dizer, da onde, né, esse 12? Por que 12? Tem alguém aí na sala quer dar uma sugestão? Né? Eu sei que a maioria de vocês nem sabia que Chaitanya Mahaprabhu existia. O que dizer? Da onde que ele tirou esse 12, né? Da caixinha aí, do coração dele. O que ele tinha com esse 12, né? O ano tem 12 meses, e 12 meses dá 365 dias. Desses 12 anos, boa conta, não é? Por aí vai, né? Olha, é que é o seguinte, a Chaitanya Mahaprabhu era astrólogo, vocês sabiam? Ele era vedantista, na verdade. Ele conhecia, né? Chaitanya Mahaprabhu conhecia todos os ramos do conhecimento. A astrologia, em sânscrito, chama-se Jyotish, que significa ciência de luz. É basicamente a maneira como nós olhamos para o ecossistema, para a logística ao redor, e recolhemos dados de informação. Por exemplo, o médico, ele tira um exame do sangue, e baseado nos resíduos que ele encontra, ele consegue fazer uma referência de como é que está o paciente, né? O astrônomo, ele olha para um planeta distante, ele calcula a atmosfera e ele pode dizer o que tem no planeta, se tem água, se não tem água, só pelos reflexos da atmosfera, né? A gente, por exemplo, pela manhã, a gente já vê aquele clarão, mas a gente não vê o sol. A gente já pode calcular que o sol está nascendo. Então, com o sistema de compartimentalização do espaço, a gente consegue, através de um sistema de codificação, identificar certos fatores que estão intrínsecos à realidade da criação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vocês sabiam que, se a gente pegar, imagina que isso aqui é a Terra, tá? É a Lua. Se a gente colocar 108 luas, uma atrás da outra, dá exatamente a distância entre a Terra e a Lua. O diâmetro da Lua, 108 vezes, é exatamente a distância da Terra para a Lua. 108 vezes. Vocês sabiam disso? Se pegar o Sol, o diâmetro do Sol, e contar 108 vezes, dá exatamente a distância entre o Sol e a Terra. O diâmetro do Sol, contado 108, colocar 108 sóis, um atrás do outro, dá exatamente a distância da Terra para o Sol. Vocês sabiam? E nós cantamos 108 voltas de japa. Olha só, que coisa, hein? Né?
E quem inventou esses 108 contas aí? Ok, 108 bolinhas de japa já assentou há milhares de anos. Mas a gente ficou sabendo que 108 é a distância central da Terra recentemente. Então quer dizer que tinha gente que já sabia. Alguém já sabia, pelo menos, porque não pode ser tão aleatório assim, né? Pode ser tão... Então, esses conhecimentos, na verdade, como eles são projetados, né, por pessoas que têm domínio da tecnologia, do conhecimento e da informação, então, eles, quando disponibilizam o sistema educacional, chamado cultura védica, já está intrínseco ao sistema educacional todos os compêndios de informação que permite o jogador local racionalizar a criação. Senão a gente está perdido. Não tem como a gente entender essa dinâmica toda se alguém não der informação. A gente não consegue, a partir de nós, simplesmente... até consegue, mas o tempo demora muito mais. Né? Tem duas formas de pegar no nariz. Ó. Eu vou mostrar as duas. Uma é assim. Ok? E a outra é assim, ó. Peguei. Mas você viu a dificuldade que é? Então, quando o ser humano tenta por si mesmo, a dificuldade é muito maior. E quando ele recebe já pronto, é mais rápido. Então, o conhecimento védico já é informação pronta. 12. Se a gente singularizar 12, olha, pega 12, vamos pegar o 12. Né? 12 são o tempo que o Sol demora para fazer o seu chamado, que a gente chama de Lemniscata, né? Que é a escala do movimento que o Sol faz no zodíaco. Ele forma, quando o Sol faz o movimento, ele faz um 8, assim. Você já chama-se, procura lá, chama-se Lemniscata. Ele faz o movimento do Sol. Se tirar uma foto do Sol todo dia, vai fazer isso aqui, ó, um 8. Tá? Por que 8, né? Não podia ser um 7, um 4, um 3, um meia dúzia, mas 8, tinha que ser 8, né? O que significa 8? O samsara, o ciclo de repetidos nascimentos e mortes, o retorno contínuo ao samsara. Só que 12, 1 mais 3, aliás, 1 mais 2 é igual a 3. Olha só que curioso. Vocês estão vendo o número 3 aí na tela? Onde que está o 3 aí na tela? Quem que está controlando? O Christian? No on. O on. No on tem o número 3. Por que não é o 4? Por que o 3 no on? Né? Vocês já ouviram falar nas cores primárias? Já, né? São 3, não são? Quando junta as 3 cores primárias, o que que dá? O infinito das cores. O 3 representa o infinito, ele representa Deus. Que curioso, né? E justamente o 3 está no símbolo do on. 3 significa o absoluto, o infinito. Então, ao invés, é uma referência, quando Chaitanya Mahaprabhu diz que, para mim, um instante longe de você é como se fosse 12 anos ou mais, é uma referência ao infinito. Para mim, esse momento é infinito, é eterno. Ficar longe de você é uma eternidade. Quando o Sol faz o ciclo de 12, nas 12 casas do mapa astral, por exemplo, no zodíaco, são 12 casas. Então, são 12 meses, cada mês refere-se a uma casa do zodíaco. Então, ele faz o movimento de 12 meses. E quando ele faz o movimento de 12, lá no céu, dos 12 meses, é um 8, que é um retorno. Esse processo é infinito. Então, você dizer 12, 8 ou 3 ou infinito, são todos a mesma linguagem. Somente uma pessoa com a sofisticação dessas informações é que consegue entender esse valor 12. Ele poderia falar 12, 3, infinito. Lemniscata é a nossa linguagem atual. Mas o ciclo do zodíaco são todos sinônimos entre si. Entretanto, para entender a informação, é preciso ter esse conhecimento prévio. Senão, é aleatório. 12, tanto faz. Podia ser 348. Mas como é 12, não é aleatório. É fundamental. Se refere ao infinito. Como alguém que diz, para mim, é infinito o tempo. Como não foi isso que o Vinícius de Moraes disse? Posto que eterno, infinito enquanto dure. O momento de amor é infinito enquanto dura. É um paradoxo, né? Mas é possível. Esse tipo de, assim,
consistência, tá bom? Então, 12 anos aí se refere ao princípio que é o eterno retorno, ou seja, infinito, ou a pessoa está se sentindo infinitamente presa àquela ausência, àquele sentimento. Isso é uma hipérbole, evidentemente. Os exageros do amor permitem hipérboles, ou seja, supervalorizações, né? Então, você vai falar, eu te dou a lua de presente para expressar o meu amor. Isso é uma hipérbole. Só quer dizer que é intenso, né? Então, hipérboles nos relacionamentos afetivos são permitidos. Imagina uma pessoa com torrentes de lágrimas nos olhos. É uma cena absolutamente incomum. Você pode ver uma pessoa com muitas lágrimas escorrendo, isso é mais... Agora, para a pessoa, ela pode sentir que aquilo é como se fosse um rio de lágrimas. O rio de lágrimas que eu tenho para chorar, tem uma música aí de umas pessoas que falam, um rio de lágrimas que eu tenho para chorar. Isso é um rio. Ninguém chora um rio. Mas a pessoa que está triste vai pensar que eu choro um rio. A pessoa que está com fome vai pensar, eu posso comer uma mesa inteira, até o prato com tudo, eu posso engolir tudo. Ou quem está com muita sede pode pensar, eu vou beber o rio inteiro. São hipérboles dos sentimentos, que são compreensíveis, como metáforas, tá? Agora, a intensidade do amor varia do objeto amado. É como luz, por exemplo. Se você acende a luz numa caixa, ela tem um limite né? Numa sala, por exemplo, ela fica presa ali dentro. Agora, se você acende uma luz fora da sala, essa luz se espalha para muito mais direções. Então, quando você ama um objeto relativo, o amor fica relativo. Quando você ama um objeto absoluto, o amor se expande ao infinito. Então, aqueles que gostam de sentir experiências de amor, pode fazer experiências para amar o absoluto. E aí vai ter uma experiência de amor infinito. Porque o objeto é infinito. Se o objeto do amor é finito, ele fica relativo, ou ele é relativo, ele fica finito. Posto que a chama infinito enquanto dure. Mas se o amor for aplicado num objeto infinito e absoluto e eterno, então quanto tempo durará o amor? A eternidade. Então qual é a intensidade do sentimento? Bem grande. E as almas são convidadas a experimentar essa dinâmica. Não necessariamente obrigatórias a estar na dinâmica. Depois que você experimenta, é que você vai dizer se quer continuar ou não. Mas se você não experimentar, você está, de certa forma, aplicando sobre você uma restrição. O que não é justo para com a alma. Porque a alma tem a possibilidade e o potencial de amar ao infinito. E não permitir que a alma experimente esse amor infinito é, de certa forma, uma avareza contra a própria alma. Ou seja, né, é uma restrição, é uma tirania, uma espécie de tirania, ou, pelo menos, de censura à alma. Então, nós somos os algozes de nós mesmos, censurando, aplicando um limite relativo à alma que deseja transpor os muros altos da ignorância e experimentar um amor infinito. Nós ansiamos por um amor infinito, profundo, intenso, avassalador, uma experiência mística absoluta e encantadora, e absolvente, intensa. Porém, devido à ignorância, nós impomos sobre nós os limites relativos, que é onde causa, não raras vezes, a frustração. Chaitanya Mahaprabhu não está obrigando ninguém a se sentir assim. Ele está apenas demonstrando que isso é possível para qualquer alma que queira fazer essa imersão. Tá? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui agora. Tá? Se alguém tiver perguntas, curiosidades acerca do que foi falado, nós temos essas aulas todas gravadas. Podem assistir novamente para fazer estudos, e se quiser fazer perguntas, é só registrar a pergunta, enviar para mim, ou para Devi, ou para Tulasi, ou para Vrindavani, que essas chegarão até
até nós, e a gente vai providenciar. Nós estamos terminando aqui, né? Sábado que vem nós vamos concluir, não é? Sábado que vem vai ser dia 21, antes do Natal, então a gente termina no Natal, né? O estudo do Shikshataka, e aí para o ano que vem nós vamos retomar o Krishna Lila e também Sadhu Sangam, que é perguntas e respostas, responder perguntas, curiosidades gerais que vocês têm acerca da consciência de Krishna, do conhecimento védico, enfim, da vida, da existência, e nós vamos retomar esse programa aí para o ano que vem, porque nós estamos concluindo o Shikshataka na próxima semana, tá bem? Então eu vou fazer a próxima semana o último verso, e no final do ano, que acho que ainda tem mais um sábado, nós vamos fazer a revisão geral dos 8 versos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e aí o ano que vem nós vamos retomar o nosso Krishna Lila, que está dentro do contexto do Krishna Lila aqui, né? Mas respondendo a perguntas específicas relacionadas com Krishna. Aí vocês podem fazer todo tipo de perguntas sobre Krishna, né? Por que ele toca flauta? Por que ele é azul? Por que ele só apareceu na Índia? Todo tipo de curiosidades que vocês tiverem sobre Krishna serão bem-vindas, tá bem? Algum comentário? Ellen, você levantou a mão? Sim, Prabhu. Bom dia, reverências respeitosas. Bom dia, namastê. Hare Krishna. Namastê, Hare Krishna. Eu gostaria de saber, né, se a ausência que o senhor Shri Chaitanya, sente seria a ignorância do mundo material, o fato das pessoas não reconhecerem Deus? Então, você colocou isso daqui, né, nos comentários. A ausência que ele se refere seria a ignorância do mundo material, o fato de as pessoas não conhecerem Deus. Olha, o que acontece? Em realidade, as pessoas conhecem Deus, tá? Todas as pessoas conhecem Deus, na sua dinâmica, né, na sua formação cultural, etc. Mas, de modo geral, todas elas conhecem Deus, né? Todas elas têm algum tipo de ritual xamânico, intuitivo, mas todas elas olham para o céu e, naturalmente, por olhar ao céu e ver a dinâmica da grandeza do céu, já dá automaticamente a intuição Deus. Então, de certa forma, todas conhecem Deus, independentemente se elas têm religião ou não, ou até mesmo se elas são ateístas, a dinâmica da criação, a grandeza da criação impõe sobre elas uma sensação de grandiosidade do universo. E essa grandiosidade da criação, esse maravilhamento da potência da criação, é uma ideia rudimentar, talvez, não formalizada, mas de um princípio criativo superior que, né, controla aí o destino, enfim, as criaturas, etc. Então, essa intuição Deus, ela é onipresente, todos os seres têm, tá? Agora, o sistema de formalidade religiosa, que é já um tipo de metafísica regulamentada, que vai defender essa ou aquela tese acerca de Deus. A isso nós chamamos de religião. Então, você tem uma egrégora com uma tese, e aí você tem os advogados dessa tese, que são os religiosos, que vão, então, ou teólogos, que vão defender esse postulado acerca de Deus. Esse daqui é Deus. Esse daqui é Deus. De um modo geral, todos os religiosos são ateus em relação aos deuses dos demais. Por exemplo, nós somos cristãos, nós seremos relativamente ateus em relação ao Deus dos islâmicos. Se nós somos islâmicos, é possível que nós sejamos ateus em relação ao Deus do cristão, e vice-versa, né? Nós somos ateus em relação ao Deus dos budistas. Os budistas podem ser ateus em relação aos demais deuses. Então, todos os religiosos, em alguma instância, é um ateu em relação aos deuses dos demais, né? Ou ao Deus dos demais. Então, todos têm aí a sua definição de Deus. São diferentes teses que esses grupos, egrégoras, formadas, defendem, ok? Para advogar uma causa que é um sistema teológico ou filosófico que represente essa pessoa Deus, ok? Entretanto, o que acontece é o seguinte, tem coisas que são boas, olha, tem coisas que são ruins, tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, e tem coisas que são excelentes. E há ainda aquelas que são perfeitas. Tem alguns que vão dizer que há coisas que são mais que perfeitas. Por exemplo,
né? Tem o pretérito mais que perfeito, né? Nós temos o pretérito perfeito e temos o pretérito mais que perfeito, como pode, né? Mas é possível. Então, saber discriminar entre uma coisa ruim de uma coisa boa de uma coisa ainda melhor, uma coisa melhor de uma coisa excelente, perfeita, etc., chama-se autorrealização ou discriminação, tá? Então, das teses, dos postulados acerca de Deus que nós temos disponíveis na humanidade, não são muitos, não, tá? Dos postulados formais, com metafísica formal, que se predispõe a defender academicamente a teoria Deus, não são tantas assim, tá? São algumas. Você tem muita variedade de religião, mas elas, mais ou menos, elas se concentram em 2 ou 3 com teses formais acerca dessa pessoa suprema, tá? Dentre as teses formais, das teorias formais, dos postulados formais, chamadas religiões formais constituídas, nenhuma delas admite formalmente, publicamente, a descrição da forma de Deus. Absolutamente nenhuma delas, tá? O islamismo não tem uma forma formal, pública, apresentada sobre Deus. O judaísmo não tem uma forma formal, pública, apresentada sobre Deus. O cristianismo não tem uma forma formal, pública, apresentada sobre Deus. A ideia de um velhinho com barbas, aquilo é senso comum, é o povão que criou isso, não é a tese formal da religião, que é o cristianismo, não apresenta a forma de Deus. As pessoas vão relacionar Jesus como sendo a forma de Deus, mas isso é do conceito do senso comum, é do povão, é o folclore do povo, não é a tese formal, não apresenta. Então, se a gente pegar o postulado do cristianismo, o postulado do islamismo, o postulado do judaísmo, o postulado do budismo, nenhuma dessas religiões predominantes na humanidade dão esse passo, tem essa dinâmica de apresentar essa é a pessoa suprema. Nenhuma delas, tá? A única que vai fazer isso na humanidade, na Terra, é o Vedantismo, especificamente o Vaishnavismo. Nenhuma outra faz isso. Apenas o sistema védico é que assume publicamente, né, a responsabilidade de apresentar e dizer essa pessoa é a pessoa Deus. E aí, ele vai, a tese védica vai, então, defender essa postura e apresentar o norte, essa pessoa Deus, essa pessoa Krishna, essa pessoa Vishnu, como sendo a pessoa Deus. Então, essa aqui é a pessoa Deus. O único sistema formal, o único postulado formal na Terra, se vocês tiverem outro conhecimento, me avisa, porque eu estou compartilhando tudo com vocês, se vocês mantiverem algum segredo de mim, pode ser que não seja leal, justo. Me fala, eu sou um pesquisador, não tenho problema nenhum com Deus, eu gosto de aprender, falar sobre Deus. Então, se você tiver alguma informação de algum postulado, de algum sistema de conhecimento bem fundamentado, que apresente Deus, esse é Deus, e sustente isso de maneira racional, para que uma pessoa pragmática também possa compreender, por favor, apresente, que é bem-vindo a pesquisa. Mas até onde nós temos de dados, na humanidade, na história da humanidade, no globo total, das religiões formais, reconhecidas publicamente em termos de grupo, a única religião formal que apresenta a Deus, a forma suprema, e informa o público, essa pessoa é a pessoa Deus, e sustenta isso com teologia e pragmatismo consistente, é o Vaishnavismo. Nenhuma outra mais. É a única que tem a coragem de fazer isso e sustentar isso com dignidade filosófica. As demais não dão esse passo, porque elas não têm informação. Na dúvida, não avance, né? É o ditado. Então, como eles têm dúvidas acerca de Deus, não avançaram esse ponto. O Vaishnavismo, entretanto, não tem esse problema e apresenta uma tese, um postulado formal de Deus e defende essa tese com dignidade e postura filosófica a ponto de dar ao pensador o recurso necessário que ele vai precisar para sustentar essa afirmação pública.
ok? Então, se a gente for falar, literalmente, das pessoas que não conhecem Deus, nós temos que colocar aí a humanidade como um todo. Quase, praticamente. E, ao mesmo tempo, nós precisamos falar que não. Porque a humanidade como um todo conhece Deus. Conhece atributos de Deus, qualidades de Deus, percepções de Deus. Toda a humanidade tem. Se você for lá numa floresta aí, isolada da humanidade, encontrar uma tribo isoladíssima lá, você vai ver que eles têm um ritualzinho lá voltado para Deus. Eles conhecem Deus. Eles se relacionam com Deus. Eles fazem rituais para Deus. Eles estão ligados a Deus. Deus é um conceito geral, genérico. Todos têm acesso a Deus, porque é um direito de todas as almas. Entretanto, a pessoa em si muda um pouco o contexto. Tá? E para isso, essa dimensão dessa intimidade de relacionar-se com a pessoa só é possível para aqueles que conhecem a pessoa. Não para aqueles que conhecem qualidades, atributos genéricos da pessoa. Tudo bem, todos são acolhidos, todos são amados, todos são respeitados, etc. Mas a intimidade pessoal é para os amigos pessoais, aqueles que conhecem pessoalmente. É assim que funciona, sempre foi assim. Então, aqueles que querem ser amigos pessoais têm que primeiramente conhecer a pessoa, né? Não adianta querer ter uma intimidade pessoal sem nem sequer saber quem é essa pessoa, como é essa pessoa. Né? Uma mãe, para finalizar aqui a minha fala, uma mãe, né, se me perguntar, né, se um dia você me perguntar, a música, a cantora vai dizer, está falando com um filho que nasceu. Eu já te amava e não te conhecia. Você estava no meu ventre e eu já te amava, mas não te conhecia. Agora, eu te amo e te conheço. Né? O apóstolo Paulo, numa certa oração, ele diz, agora que eu sou criança, eu vejo tudo distorcido, nublado, como se fosse uma poeira. Mas quando eu crescer, eu vou ver claramente. Então ele admite que a capacidade de visão, a lente, não está suficiente ainda. E a esperança é que no futuro ele vai saber, ver claramente. Então, amar a Deus é algo intuitivo, como uma mãe que ama o filho sem vê-lo. Já ama sem vê-lo. Então, a pessoa que está em fase de maturação de amor a Deus já sente esse amor sem necessariamente conhecer diretamente a pessoa. Porém, há aquelas que têm amor pela pessoa e conhecem pessoalmente essa pessoa a ponto de olhar nos olhos dessa pessoa e poder dizer para essa pessoa, olhando nos olhos, que eu te amo. São intimidades diferentes, amores diferentes, mas tem coisas que são ruins, tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são perfeitas e há ainda aquelas que são mais que perfeitas. Ok? Muito bem, então vamos finalizar aqui. Entendi, Prabhu, muito obrigada. Ok? Tenham todos, então, um excelente sábado, tá? Aproveitem aí já para começar essa dinâmica aí do Natal, né? Da família aí, do pessoal, todo mundo, aquela confusão, né? Tá? E sejam todos felizes, Namastê, Hare Krishna, a gente se vê. Hoje à noite nós temos a cerimônia de fogo que será transmitida ao vivo a partir do nosso canal transcendental, a Sala dos Mantras. Hare Krishna.